No livro de Atos, são encontradas várias histórias maravilhosas sobre as experiências do apóstolo Paulo, enquanto espalhava o evangelho pelo mundo. Uma das experiências mais impactantes é a que é narrada no capítulo 16, quando Paulo tem uma visão durante a noite em que um homem macedônio lhe pede ajuda. Através desta visão, vemos um exemplo perfeito do papel que as revelações de Deus desempenham na vida dos cristãos. É importante entender que, tanto como igreja ou individualmente, que em relação ao evangelismo, devemos ser muito cuidadosos. Em que lugar vamos começar uma obra para Deus? Devemos ser direcionados por Ele, pois é Deus quem nos indica o lugar que devemos de fazer e não nós que dizemos a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje apresentamos um estudo bíblico muito fascinante da visão que o apóstolo Paulo teve do homem macedônio. Se você já é inscrito no canal, não se esqueça de deixar sua curtida. E você que ainda não é inscrito, se você gostar do nosso conteúdo, considere em se inscrever e que Deus nos abençoe. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo foi um marco na expansão do Evangelho em todo o mundo. Nesta primeira viagem missionária, Barnabé e João Marcos acompanharam a Paulo. Mas ao longo do caminho, João Marcos abandonou Paulo e Barnabé e voltou para Jerusalém. No entanto, Paulo e Barnabé continuaram com a pregação do Evangelho e fundaram várias igrejas, e mesmo assim, eles não foram poupados de sofrimento e padecimento por causa do Evangelho. Mas como Paulo escreveu em sua carta aos Romanos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Antes, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Concluindo, a primeira viagem missionária de Paulo foi uma bênção para a expansão de evangelho pelo mundo. Bem, agora em Atos capítulo 15, versículo 36, vemos que depois que houve passado um certo tempo da primeira viagem, Paulo e Barnabé prepararam-se para ir visitar os irmãos em todas as cidades que anunciaram o Evangelho durante a primeira viagem missionária. No entanto, podemos ver que houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé, e a razão para isso foi porque Barnabé queria levar novamente a João Marcos. Mas não pareceu bem a Paulo, já que ele os tinha abandonado na primeira viagem missionária. E foi assim que esses dois grandes homens de Deus se separaram. Barnabé levou consigo a João Marcos, e eles foram a Chipre para pregar o Evangelho. Por outro lado, Paulo escolheu a Silas, e assim começou a segunda viagem missionária de Paulo. Mais à frente, chegariam mais integrantes a se juntar nesta viagem. Meus queridos, esse desentendimento que houve entre Paulo e Barnabé, Deus fez disso um bom resultado, já que agora haviam dois grupos missionários. Por sua vez, João Marcos pôde reabilitar-se e tomou coragem a perseverar até o fim. Na segunda carta a Timóteo, vemos que o próprio Paulo chegou a apreciar seu valioso trabalho e constância, tanto que queria tê-lo com ele na última grande crise de seu próprio serviço na terra. E quanto a Barnabé, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, parece indicar que Paulo e ele chegaram a renovar seus serviços em comum em alguma época. Bem, agora nesta segunda viagem missionária, Paulo e Silas passaram por Síria e Cilícia confirmando a organização de igrejas. Depois, eles foram para a Galácia, e vemos que, quando Paulo estava em Listra, ele encontrou um jovem que ele conheceu em sua primeira viagem missionária. Este jovem havia se convertido através do ministério de Paulo, e foi por isto que Paulo o chamava de seu verdadeiro filho na fé. Paulo também conheceu a mãe e a avó deste jovem. Este jovem era Timóteo, um jovem de bom testemunho. Paulo estava impressionado o suficiente com Timóteo para pedir-lhe que se juntasse à sua equipe missionária. Isto mostra a provisão de Deus, porque João Marcos e Barnabé, eles tinham acabado de deixar Paulo. Timóteo
certamente se juntou sem hesitação a esta viagem missionária. Agora, Paulo, Silas e Timóteo, juntos eles tiveram grande sucesso em seu trabalho para fortalecer e crescimento das igrejas. E seu trabalho teve sucesso porque seu principal interesse era fortalecer as igrejas. As igrejas fortes vão crescendo em número diariamente de forma natural, sem depender de métodos que focam no homem ou em manipulação. Com isso em mente, vamos entrar no nosso estudo bíblico da visão do homem macedônio. Vamos ler Atos, capítulo 16, versículo 6 adiante. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. É importante entender que, tanto como igreja ou individualmente, que em relação ao evangelismo devemos ser muito cuidadosos. Em que lugar vamos começar uma obra para Deus? Devemos ser direcionados por Ele, pois é Deus quem nos indica o lugar que devemos de fazer e não nós que dizemos a Deus. Vejamos o que diz o relato bíblico. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Meus queridos, antes de mais nada, temos que considerar que quando este versículo menciona a Ásia, não se refere ao Extremo Oriente como o conhecemos hoje em dia. Refere-se à província romana de Ásia Menor, que é hoje a atual Turquia. A província da Ásia tinha como sua principal cidade Éfeso. Possivelmente, Paulo pode ter planejado realizar um tour pela Ásia Menor. Esta era uma região densamente povoada naquela época e era o centro da cultura grega. Esta era uma grande área comercial, um centro político e um centro acadêmico de grande importância. No entanto, Paulo foi proibido pelo Espírito Santo de ir ali. Notamos como é interessante que o Espírito Santo realmente proibiu a Paulo de fazer algo que normalmente pensaríamos que é bom, pregar a palavra àqueles que precisam. No entanto, o Espírito de Deus dirigiu sua obra e Paulo não era a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, para começar a levar o Evangelho à província romana da Ásia Menor. É claro que não havia nada de mal no desejo de Paulo de falar a palavra na Ásia, mas não era o tempo de Deus, por isso lhe foi proibido pelo Espírito Santo. É difícil dizer exatamente como o Espírito Santo disse não. Pode ter sido através da palavra de profecia ou por um falar interno do Espírito Santo, ou através das circunstâncias. De uma forma ou de outra, Paulo e seus companheiros entenderam a mensagem. Éfeso viria mais tarde, não agora. Vamos continuar com o relato bíblico. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Bitínia ficava ao norte, ao longo do Mar Negro. Havia uma grande concentração de hebreus naquela região, e era um centro populacional bastante importante. Esta região, hoje em dia, fica na Turquia. Bem, agora vemos que depois da tentativa de ir para a Ásia, Paulo estava tentando ir ao norte, na Bitínia, mas foi detido mais uma vez pelo Espírito Santo. Vinham desde o Oriente e agora, para onde eles iriam? Bem, sobrou uma única direção, e era em direção ao Ocidente. Portanto, Paulo continuou viajando para ele oeste até chegar a Troade. Paulo não tinha intenção de ir para Troade. Esta era pelo menos a terceira opção para ele, mas era o plano do Espírito Santo guiá-lo até ali. Paulo é lindamente sensível ao Espírito Santo. Estava disposto a entregar sua vontade e seus planos para a direção do Espírito Santo. Meu amado, Paulo foi guiado pelos obstáculos. O Espírito Santo muitas vezes guia tanto pelas portas fechadas como pelas abertas.
Bem, agora Paulo em Troade tinha que parar porque era necessário pegar um barco para continuar. Paulo certamente não poderia imaginar o que iria fazer ou para onde iria a partir desse ponto. Acreditamos que, se tivéssemos conhecido a Paulo durante o tempo em que ele permaneceu atrasado em Troade, poderíamos ter perguntado: Paulo, onde você está indo? E seguramente teríamos a certeza que ele teria respondido que não sabia. E tememos que a próxima pergunta que o teríamos feito seria: e agora, Paulo, quer dizer que o grande apóstolo dos gentios não sabe para onde vai agora? Certamente você deve saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E então teríamos sentado com ele para conversarmos um pouco sobre a vontade de Deus na vida do crente. Mas o grande apóstolo simplesmente não sabia qual era a vontade de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus o estava guiando e lá em Troade, como veremos, iria juntar-se a alguém muito especial a este segundo missionário, e também Paulo simplesmente se encontrava esperando a direção de Deus. Precisaria de um impulso poderoso para fazer Paulo deixar a Ásia e fosse em direção à Europa. Vamos continuar com a história bíblica. E Paulo teve uma visão de noite. Um homem macedônio estava de pé, suplicando-lhe e dizendo: vem para a Macedônia e ajude-nos. Em Troade, Deus deixou clara a direção de Paulo. Em uma visão, Paulo foi convidado para a região da Macedônia. Agora, Macedônia estava do outro lado do mar Egeu, na Europa continental. Paulo estava na Ásia, o evangelho se espalharia da Ásia para a Europa. Assim, foi Paulo e sua equipe missionária, do continente asiático para o continente da Europa. Este foi o primeiro trabalho missionário em Europa. A sabedoria e a grandeza do plano de Deus estava começando a se desenvolver. Na mente de Paulo, ele queria chegar a algumas cidades em sua região, mas Deus queria dar a Paulo um continente para ganhar para Jesus Cristo. Não sabemos por que Paulo foi dirigido rumo ao Ocidente, direção à Europa. Não entendemos por que não foi direcionado em direção ao Oriente, para um país como a China, mas agradecemos muito a Deus pelo fato de que esta tenha sido a direção que levou. O homem macedônio queria ajuda. Então Paulo foi levar à Macedônia o Evangelho, a melhor ajuda possível. Meu amado, a melhor ajuda que podemos dar a qualquer um é aquele que transforma vidas, o Evangelho de Jesus Cristo. É bom que vamos levar mais ajuda junto com o Evangelho. Sem o Evangelho, é pouca a verdadeira ajuda que se dá. Vamos continuar com o relato bíblico. Quando ele teve a visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, crendo que, na verdade, Deus nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Meus amados, temos que analisar algo muito importante aqui. Em primeiro lugar, a mudança deles. Desceram a Troade, que está no versículo 8, e aqui diz: procuramos. A partir deste momento, o Dr. Lucas, o escritor deste livro, juntou-se a esta equipe em Troade, que então tornou-se um quarteto. É realmente possível que haveria outros que também os acompanhavam. Mas agora, temos então pelo menos 4 nomes que podemos identificar: Paulo, Silas, Timóteo e o Dr. Lucas. Essa delegação que entrou na Europa foi realmente uma qualificada delegação. A incorporação de Lucas a esta viagem missionária foi muito útil. Inclusive, possa até ter vindo como médico pessoal de Paulo. Agora vemos outra razão, pela qual foi-lhes proibido pelo Espírito Santo falar a palavra na Ásia. Vemos outra razão, pela qual o Espírito Santo não permitiu eles irem para Bitínia. Deus queria que Paulo e seus amigos fossem a Troade e se juntassem com um médico chamado Lucas. E graças a Lucas temos um evangelho e um livro de Atos escritos por ele. Naquele momento, Paulo provavelmente não tinha uma ideia da grandeza do propósito de Deus. Deus queria dar a ele um continente para Jesus, dar-lhe um médico pessoal e dar a todos nós o homem que Deus usaria para escrever mais do Novo Testamento que nenhum outro. Deus sabe o que ele faz quando diz não. Mas agora vemos que Paulo não hesitou em resposta ao chamado do homem macedônio. A equipe missionária de Paulo não hesitou em segui-lo para cumprir este chamado. Este era um homem forte e consagrado, levando a uma forte e consagrada equipe.
Querido ouvinte, Deus ainda chama as pessoas para o campo missionário e talvez chame de alguma forma em comum. Ainda é possível que algum tipo de homem macedônio faça um chamado em comum para servir a Deus em um lugar distante. Quando isso acontece, é importante responder da mesma maneira que Paulo e sua equipe fizeram. É importante que, como igreja e pessoalmente, possamos compreender que, em relação ao evangelismo, devemos ter muito cuidado e saber onde ir, porque não somos nós que dizemos a Deus para onde ir pregar, mas devemos ser levados por Ele, e é Ele quem nos diz onde devemos de fazê-lo. Nossos planos não podem estar acima dos planos de Deus. Não importa quão bom seja o nosso, e embora o plano de Deus pareça um pouco absurdo e ilógico, à medida que sinceramente procuramos fazer a vontade de Deus, vamos ir aprendendo que Deus não somente nos leva a bons lugares, mas também nos impede de ir a lugares ruins. Devemos ter a certeza de que nossos planos não são o que deveriam ser para executar mais os planos de Deus. Lutemos para que nossas vidas e tudo mais que venhamos fazer esteja em perfeita harmonia com o que Deus disse, que a visão do homem macedônio não é que houve um homem com um nome e sobrenome, que ele chamou a Paulo, sinalizando para ele vir à Macedônia para ajudar-lhes, mas foi uma visão da parte de Deus a Paulo, para que mudasse o rumo da sua segunda viagem missionária, e foi primeiro para a Macedônia, e então começar a pregação em território europeu e iniciar uma igreja em Filipos. O resultado da obediência por parte de Paulo e sua equipe foi de muita bênção. Vemos que em Filipos uma mulher chamada Lídia, que era muito temente a Deus, foi batizada com toda a sua família, e ela também hospedou Paulo e seus companheiros em casa. E o que mais diremos? Pois muitas pessoas receberam o evangelho da salvação. Em Macedônia, se ganhou um grupo de colaboradores fiéis e solidários e um grupo de igrejas cooperadores. As igrejas da Macedônia acabaram sendo um exemplo para as outras igrejas, mesmo na sua qualidade de pobreza, reconheciam que tinham uma dívida com Deus e com Paulo, para que o evangelho continuasse sendo pregado. Meus queridos, a vida de um missionário de Deus não é nada fácil. O que você acha que se a partir de hoje começarmos a orar pelos missionários, para que Deus os ajude a levar o evangelho ao lugar mais escondido da terra? Esperamos que este estudo bíblico seja uma grande bênção para a sua vida, pela qual agradecemos infinitamente. Assista nossos vídeos e faça parte do nosso canal de Biblioteca Bíblica. Deus abençoe a você e sua família.